You can't handle the truth. Então hoje começamos assim, Assim como? com vocês os dois a olhar para a merda do telemóvel. pensei que era a Olha, cantar. eu tinha gente a falar comigo, estava a tentar despachá-las. Queria só dizer aos nossos ouvintes que dei de jantar ao Judas. É verdade. Ele comeu Judas uma banana Comeu a banana do Uma filho. banana. e a seguir pediu um café. Exatamente. Fiquei surpreendido com o tamanho da banana do filho. Olha lá que só fez ao café, não foi cigarro também, não é? Queres um cigarrinho? Queres um whisky? Se por acaso isso que não era mau. Queres um whisky? Ajudas, tu queres contar algumas O quê? das tuas histórias com o whisky? São muito interessantes também aqui para o, quê? para o nosso vasto auditório. Não Tens são, histórias não com são whisky? muitas histórias com o whisky. Eu uma vez mandei pai, quase uma garrafa de whisky abaixo. E depois estava meio morto. Tinha pai 16 anos. O que é que tu queres? O que é que foi tanto? Opa, porque sim, estava num jantar. Alguém comprou a garrafa. Tipo, o pessoal bebeu um copo e tal. E depois eu mamei o resto do. E aquilo estava a escorregar bem, whisky. Estava mais escorregar bem. Eu estava num momento difícil da minha vida. E, Que portanto, te facilita tus emociones, que te va a pedir que nunca me abandones. Queres acrescentar alguma coisa? Ou Alejandro Sanz? coração partido. E pronto, eu tinha 16 anos. Não sei se já tiveste 16 anos. E- Mas diz essas coisas para o microfone. Eu tinha 16 anos. Isso é a primeira vez que eu estou a ver ajudas encavacado neste podcast. E Mas acabei. estou a curtir. E acabei, como é que eu posso descrever? Molhado em vários sítios do corpo e arrastado para casa. E a tua mãe está cheia de orgulho. Com certeza. Hoje então decidimos assim à última da hora. Foi a ideia do J. Cruz. Tanto que a nossa ideia era esta semana lançarmos um episódio sobre Lisboa, não é? Que até anunciámos o nosso vasto auditório. É verdade, sim senhor. Anunciámos, eu não me lembro nada disso. Gosto sempre quando tu colocas o adjetivo vasto. Vastíssimo. Superlativo absoluto sintético. Hoje, para não encher mais chouriços, vamos falar de sardinhas. Boa ideia. Estou cá eu. Tenho um recorde pessoal, salvo erro de ou são 12 ou são 14. Só! É pá, pronto, tinham que vir. E o macho aqui. Agora um homem já se mede pela quantidade de sardinha que mama. Tudo bem, vocês já olharam para o vosso perímetro. Tu quando disseste recorde, eu estava a esperar alguma coisa de jeito. Sim, tu até comes bem, tu não- Finória. Mas como? Não se anuncia um recorde e depois diz eram 10. 14 eu fiz para ela aos 8 anos. E nota-se. E ainda estás a digeri-las. Eu sonhava um dia ir para um concurso em que se comesse o quê? Sem sardinhas? Havia um que se comesse a paisei não pagavas. Não Sem pagavas. sardinhas, pá. E a seguir o quê? Cais para o lado com sem sardinhas, foda-se. Pá, era E aquele faz a concurso no digestão, Algarve, meu. tipo, era no- Eu acho que cheguei, não sei, para as 20 e picos. E a gente comeu muita sardinha nesse restaurante. Não, o vosso estômago também é maior que o meu. É, Eu ia dizer Mas tem até, mais mas estranho parei, travei a meio. Tudo em vocês é maior do que eu. também é verdade. Mas eu só não digo porque desconheço. Não, e tu és mais alto até, mas pronto. Sei só. Está cá o Cruz também, que já disse que estava cá. Estou cá, sim, senhor. Pronto, então se calhar nem é preciso dizer que está cá o resto da malta, não é? Também Eu já estive a falar, portanto toda a gente sabe que eu estou cá. Pronto. E o Finório, não é? Que o mais parecido que tem com a sardinha é realmente ser uma espinha. Pronto, tinha de ser qualquer coisa, filho, desculpa. Boa. Boa. Vamos a ideias. Por acaso estás menos espinha, meu. Estou um bocadinho, sobretudo nas bochechas, não é? Estás assim, já te vi mais magro. Tá, não, eu voltei a beber cerveja. Se o Benfica ganha o campeonato, pronto, já estou estragado. Voltei a beber cerveja e o ginásio tem estado a ser menos. Esta semana já endireitou. Mas não estamos cá para falar de mim, E do ginásio do FI. nem da cerveja que eu ando a consumir. Isto são as mais companhias. Consomes no ginásio? Como é que é isso? Não. Pá, se é assim eu vou a esse ginásio, meu. Se Não. houver cerveja incluída. Vamos falar de sardinhas, até porque finalmente já se pode pescar sardinhas Temos outra o vez. free pass da sardinha. Nós podemos ir pescar sardinha então. Eu já comi sardinha este sábado e estava porreira, estava fixe.
A sardinha está mais barata. barata. Está mais barata. A sardinha já teve para aí 8 euros o quilo. Agora já está um preço mais normalzinho de 5 euros para aí o quilo. Judas. Sim. Está a 5 euros o quilo. É pá, mais ou menos. Está carito, não está assim barato Mas propriamente. a sardinha. Está o suficiente para se fazer hoje- sardinhadas. Eu hoje por acaso perguntei. Estava a falar. Estive a jantar com os meus pais e falei. Vou gravar sobre sardinhas. Não sei. Já a propósito estamos a. Não interessa. E perguntei-lhe sobre sardinhas. E ele, um cidadão que vem de Cabeceiras de Basto, diz: quando eu era pequeno, o único peixe que a gente comia, que lá chegava, era sardinha e chicharro. Chicharro. E eu perguntei: então porquê? Epá, não sei. E Era o único que lá mais chegava. barato. Era o mais, exatamente. Mais barato. Era o mais barato. Mas vinha em bata ou vinha. Não. Que lata, pá. Porque eu também gosto de sardinha em bata, vou ser sincero. Eu acho que nunca comi sardinha em lata. Já comi, come-se bem. É, se sobrar umas batatas cozidas de outra coisa qualquer e tiveres uma sardinha em bata em casa, aquilo só foi uma refeição na boa. Comes uma Masterchef Judas. Comes uma banana, bebes um café É mesmo e voltas para a Xbox. E está feito. A tu, Judas, qual é a tua ideia para A minha a ideia é maravilhosa. sardinha? Eu estou preocupado com a sardinha, sabes? Porque agora que tipo, o mercado de que é Lisboa, a oferta que é Lisboa, das festas de Lisboa, está a aumentar, não é? Porque está a Vocês aumentar. têm noção de quantas pessoas é que estão nas ruas de Lisboa no Santo António? Eu tenho. Já há uns anos que não vou para lá, não tenho saudades, mas das vezes que fui, não gostei. Não, mas um número concreto. É que eu já ouvi falar em milhões. Ah, é possível. Vocês acham que já está nisso? É uma, Eu desde que sou pai que não vou para o mijatório nacional. Fizeste bem. Portanto não sei realmente. Mas diz que ainda pessoa com o nível de turistada que anda aí está... Eu ainda vou, mas agora fico no mesmo spot, portanto não tenho uma visão muito geral do que é que se passa por aí. Mas o que eu sei é que está a aumentar de facto o público e também estamos a ter cada vez mais turistas também nas festas de Santo António. Mas a sardinha em Lisboa, em outro qualquer ponto do país, tem um problema concreto que é a forma como nós comemos a sardinha na grelha e depois para o pão, não é prática. O que é que não é prático? O que é que a sardinha envolve? O quê? Pão, muita sociedade, né? Sal, muita espinha. Sardinha, muita espinha. Tem espinha, não é muitas, não é assim muito, mas É tem, uma espinhica que não chateia muito. mas tens que lidar com a espinha e estás a ver comer nestas alturas de festa, um pouco por todo o país, não é só em Lisboa, filho. O pessoal está a comer a sardinha à mão, não é? E aquilo eu acho que acaba por sujar muito, meu. Acabas por sujar a roupa. Acho que é um bocado aporcalhado. Deixa eu só aproveitar para fazer uma pergunta. Desculpa lá interromper mais uma vez. Vocês não são rabirós daqueles que... Sardinha é para comer com a mão, certo? Sim, claro, Não. Óbvio, o pão é prato. Claro. claro. Não é que há gente que tem que ser o talher e o coisinho e não sei o quê. Que estupidez. Isso é gente que não sabe Não sabe o que é vida. o que é vida. Aliás, nem deviam ser permitidos a comer sardinha tão pouco. Mas depois chegam ao caracol. Que é gandanos, caracol é gandanos. Não, aí não estamos de acordo. Eu gosto. Depois chegam ao caracol e sorvem o caracol. Não, aspiram, não há palito. É... Grande efeito sonoro. Os bons sons a gente tem aqui. Mais um soundbite. Judas. Eu estava a dizer então que eu acho que temos que pensar numa forma mais eficiente de servir sardinha para esta gente toda. E pensei no quê? No americano, que é um povo que é muito industrial, né? São hambúrgueres de sardinha. Não estás a pensar na comida certa. Não dá para fazer um hambúrguer de sardinha. Um cachorro de sardinha. Não, mas pensa o que é que Cachorro de sardinha dava. possivelmente com o pão. Mas pensa o que é que os americanos fizeram com o frango. Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken. Pegaram no frango, fritaram aquilo panado. Só comi essa Tá merda, feito. só comi essa merda uma vez. E odiei. Mas tipo, mas tens frango panado no McDonald's, meu. Tipo, tem em todo lado. Os nuggets e quê. E portanto, eu acho que o filé de sardinha é o que temos que apostar. Industrializar isto como os americanos fizeram com o frango.
pôr tudo panado, pôr tudo em baldes e vender aí nas festas. É a minha proposta. Sardinha panada em baldes. Em baldes, como os americanos. Então, uma das coisas que... Eu acho que é estúpida, mas está-me a dar vontade de comer isso, apesar disso. Se tu pensares, então, um pouco, qual é que foi o segredo do sucesso do Kentucky Fried Chicken? Frango é bom. Frango é bom, ponto 1, uma boa parte do sucesso, mas cada vez imensas cada a fazer frango. É o balde. O balde, ponto 2, a receita secreta e mais o quê? O Coronel Sanders, o tipo que está ali. O Camões. Achas que não conseguimos pôr o Camões a dizer que inventou a sardinha, o filé de sardinha? Eu acho que qualquer gajo que tenha uma pala no olho tem credibilidade para te dar sugestões do que é que has de comer. Portanto, segues indicações de qualquer pirata. Sim. E tu também tens o azeite contestável e não foi o do Nuno Alves Pereira, de certeza. Certeza? Epá, não... Levantou as oliveiras no mínimo. Eu acho que ele estava mais entretido com o Algebarrota e a técnica do espanhóis. quadrado. E a calcular quanto espanhol é que eu vou matar. Do que, vou. Tipo, que eu acho que o azeite já existe antes disso, pá. Sim, o azeite já existe. É capaz. Mas então quem é a figura que tu escolherias? Eu estive a analisar muita figura. A ideia histórica é um bocado difícil de meter que o Camões andava a fazer panados de sardinha há 600 anos atrás, ou o que é, 500 anos atrás. Mas não era inviável, mas já se fazia panados, com certeza. Vai. Eu pensei numa figura saber. No que fosse o nosso Coronel Sanders. E é o Marcelo. Ele tem o carisma, mas o carisma não fica na foto do balde. Então é o Alberto João. Sim, senhor, ficava melhor no balde, até, mais cheinho. Mas é político. Não é bem político, mas esteve ligado à política, à figura que eu pensei. Eu pensei num médico, sabem? O Dr. Francisco de Jorge. Só porque é parecido com o Coronel Sanders. É parecido com o Coronel Sanders. E para mais, tem cara de mocho. Então, portanto achas que é um conselho sábio, ao fim e ao cabo. É um conselho sábio. E para mais, é médico, né? Não é coronel, mas é doutor. E foi ministro. E doutor vale tipo 5 vezes mais que coronel em Portugal, tá? A gente sabe, né? O doutor... Espera aí que eu estou neste momento a ver quem é o Francisco Jorge, que eu não... Ah, está bem, ok. Uma boa escolha, Judas. Parece uma escolha indicada, porque eu era só pagar o suficiente ao Francisco Jorge depois para dizer que a sardinha com pão rabado era saudável e frito, né? E portanto não deve custar muito conseguir pôr a fazer que... E dito por ele, toda a gente ia acreditar. Toda a gente ia acreditar, era instantâneo. Logo, os portugueses eram um sucesso instantâneo. Para os estrangeiros, bastava ver o balde e aqui era tudo a vender sardinha aí. Olha, Judas, eu gostei de te ouvir, pá, mas na realidade eu acho que... Mentira. Gostei, porque deu uma oportunidade para desligar um bocadinho e mijar. Pá, mas acho que estamos aqui a focar-nos no consumo da sardinha, e eu tenho de trazer aqui à nossa mesa a opinião de um biólogo marinho, não eu, outro, um colega, Gonçalo. Um a sério, né? Um a sério, um biólogo a sério, Gonçalo Calado, que tem estudado a matéria e tem aqui opiniões fortes sobre a questão da sardinha, que eu acho que vale a pena partilhar convosco. Fortes no sentido de como é que se cozinha. Vamos ouvir então. Não, porque o Gonçalo nem sequer come sardinha. Se calhar começa logo mal por aí, mas vamos ouvir o que é que o Gonçalo, do seu ponto de vista de biólogo, nos tem a partilhar. Espera aí que eu vou mesmo confiar num gajo que não come sardinha. Olá amigos, então, fazer um programa de sardinha? Então vamos chamar a sardinha pelo nome de família. A sardinha é um clupeídeo, portanto, como a orenque, são todos da família Clupeidae. Portanto, um clupeídeo é o que nós comemos assado, é um clupeídeo. Mas ele está numa selva ou quê? Ele está no meio do mar. É um biólogo, meu. É um biólogo marinho. Então, tem de encher as garrafas à terra. Cães, é piu-pius, é... Está onde? Deve estar lá para as bandas de azeitão. Tudo preparado para ir aos Santos. E as sardinhas são caras ou são baratas? Eu acho que são baratas. Tendo em conta que nós não pagamos só aquilo que nos pedem nos Santos por uma sardinha em cima do pão.
todos nós, mesmo aqueles que como eu não comem sardinhas, já pagaram a maioria das sardinhas, a grande parte da fatia de leão das sardinhas em várias coisas. Numas iguais ao resto da pesca, em subsídios ao gasóleo, à manutenção dos barcos, à tinta, à segurança social, ou o que seja, e depois o resto no plano especial de recuperação da sardinha. Portanto, cada sardinha daquela já custou a todos nós bastante mais dinheiro do que aquilo que pedem. Portanto, Finório, afinal a sardinha não está assim tão barata. Se vais a contar o dinheiro dos impostos que foi lá parar. Meu amigo, eu não disse que a sardinha estava barata. Eu disse que ela estava mais barata do que há umas semanas, que era quase uma iguaria, que era quase caviar. Mas, no entanto, há uma espécie de histeria coletiva com a sardinha. E isso é muito nosso, muito português. Comemos sardinhas nos Santos. Agora, no início da época de apanhar sardinha fresca, toda a gente diz ainda não está gordinha, mas já se deixa comer. Ou seja, se a apanhássemos daqui a 1 mês e meio, é que ela estaria boa, mas tudo menos Santos sem sardinhas. Portanto, em termos de estratégia da espécie, estamos a fazer tudo errado há muito tempo. Mas parece que acho que há limites e parar a pesca da sardinha é um limite que ainda está para nascer o governante das pescas que consiga implementar essa medida sem ser atrocidade viva. Boa sorte com isso. Era um escândalo do caraças, não era? A ver uns centros populares sem sardinha. Caiu o governo por causa dessa medida, por amor de Deus. Caiu ao país. E assim, no fundo, o que estamos a comer são subsídios. Chamam-se sardinhas, chamam-se outras coisas, mas são subsídios. No fundo, o que temos são subsídios no pão, a pingar no pão, ainda magrinhos, mas subsídios de toda a gente, como se a sardinha fosse um bem de primeira necessidade e nós ficássemos com beriberi ou com outra doença dessas macacas se não comêssemos sardinhas. Gonçalo, tu deves ser uma companhia muito agradável numa sardinhada. Deves ser mesmo um gajo porreiro para se estar com a malhar sardinhas. Mas eu só não como a tentar sardinhas? Atingir as 100. Eu só não como sardinhas ou... O Gonçalo Peixe. não come peixe. Só Um carne? biólogo marinho. Então, essa é a melhor maneira de ser um profissional a sério. Vocês têm todos algum tipo de pancadas. Tu não comes coisas sem esqueleto interno. Sim. Ele não come O peixe. Gonçalo tem uma alergia ao peixe. Ok. Mesmo? Sim. Nota-se. Nem sabia. Assim, em termos económicos, as sardinhas não passam de uns berlicóricos quaisquer ou umas mantas típicas de algum lado ou umas canecas que uns senhores fazem e que nós achamos muito bem que aquilo continua aquela atividade e que estamos dispostos a pagar para que aquilo subsista, mesmo aqueles que não comem sardinhas por algum motivo, porque não gostam, porque são alérgicos ou porque acham que não é digno para um país soberano subsidiar totalmente a atividade pescatória. Assim, antes de saírem para os Santos, talvez possam fazer um pedido ao Ministro das Finanças que lance também um desconto na fatura de sardinhas e depois pode ser que, ao pedirem a fatura, possam receber um Audi ou uns fundos de poupança para ver se isso ajuda, porque de resto aquilo está pago, não devia custar nada. Ainda sai o carro ou já deixa de ser o carro? Acho que agora são fundos do Tesouro, meu. Fundos Dívida. de dívida portuguesa saem a quem... Sim. Não estava a perceber agora o Certificados que é que de estavam a Tesouro, falar. como é que é isso? Olha, Ganhaste um Audi na fatura da sorte? já, então tenho ali 3 boxes. Mas olha, compraste da garagem. Olha, compraste 3 kg de sardinha e sair-te um Volkswagen. Gosto, Não era nada mau. gosto. Judas é que não ia fazer grande coisa com o carro, não é? Não, podia dormir lá. Bananas. Ouvir o rádio, também um monte de coisa. Com os milhões que já torramos no famoso plano de recuperação da sardinha e no projeto Sardinha 2020, que tem, entre outros mimos, um projeto de aquacultura de sardinha para libertação, talvez já tivéssemos investido bastante mais na economia do mar, na aquacultura e na reconversão dos pescadores, mas ninguém quer ouvir falar nisso. Portanto, já sabem, quando estiverem a fazer o IRS, ainda não voluntariamente, mas contemplam
mais 0,5% para a causa da sardinha, gostem ou não. Eu gosto de reconverter pescadores. Não sei a que fé, Que é os novos cristãos? Uma coisa assim? qualquer coisa. Se calhar, quem é que tem jeito para converter? É o pessoal do que bate à Não, mas porta. vocês sabem, por Bate à exemplo, porta. a pesca da baleia, até há bem pouco tempo, Baleia não curto. Baleia no pão não me dá jeito. Foda-se, é muito chato, pá. Para tirar a espinha é, não mas a trabalhar. pesca da- E baleia. aquilo é estúpido porque não tem escama, que dizem que aquilo é um mamífero, ou que é, tem que se arrancar pelos. É um mamífero com barbatanas. que se Agora é dispara. comer coisas do mar que têm pá, por pelos. acaso eu tive um vídeo de um cachalote a mamar. A mamar. Cachalote bebê. As tuas pesquisas do YouPorn não estranho. Eu nunca tinha visto, realmente. Boa, boa, boa. É esquisito. Já Não, viste as é. mamas de um cachalote? Não, 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 não. de todo. De uma cachalota. Uma cachalota. Uma cachalota. Cachalota. Mas. mas está a dizer, nos Açores, por exemplo, até há bem pouco tempo, pá, nos final dos anos 80, a caça à baleia era permitida, não é? E fazia parte da subsistência da economia da região. E isso foi reconvertido. As pessoas que faziam caça à baleia passaram a viver à mesma da baleia, mas de um ponto de vista mais turístico. Em grande parte conseguiu-se fazer isso. O conhecimento que já tinham, identificar os locais de passagem das baleias, conseguir vê-las da costa, etc., ajudou também a dinamizar o turismo do whale watching. Mas Estou achas que mesmo a imaginar Sardinha é pessoas a ótimo. alugar barcos para ir ver cardumes. mas Olha que outras- bonito. A questão aqui é que é um bocadinho séria, é que tem a ver com aquilo que é a população de sardinha que existe e como uma espécie está ameaçada. Mas está mesmo. Epá, é assim, para teres uma noção, o ICES, que é, portanto, define cientificamente qual é que é o valor do estoque que deve ser capturado, etc. Isso que Portugal e Espanha juntos não podiam passar 7 toneladas. Ok? Os pescadores queriam, não sei se era 20, coisa do género. 7 toneladas de sardinha. Sim. Mas porquê? Mas o que eu percebo é. Por ano? Habitante. Ah, não, para este ano. Só se pode. Então, mas Isso era o que o ICES quantas dizia. vezes 7 toneladas é que a gente Pronto, consome? Não dá para nada. Isso não dá para nada. Mas- Mas Judas come metade disso. Pronto, mas imagina, o ICES disse máximo 7. Os pescadores queriam 15. E o governo diz, então vamos ficar ali nas 11. Portanto, já estás a sobrepescar. Estás a pescar a mais que a ciência te está a dizer que é aquilo que tu deves pescar para manter Mas uma população há de outros sardinha. países que não sequer seguem isso. Que o que eu percebo é que o bicho, a porra do bicho passa para ir por um pouco por todo o lado, né? E toda a gente vai ao bicho, né? E agora chegamos aqui aos países civilizados e são 7. Sim, mas tens zonas da costa em que ele está e não está, não é? E depois tens fases de maturação da sardinha, que era o que o Sal estava a dizer, também da engorda. Salta a gorda é porque já atinge um tamanho que se calhar já se pode reproduzir. Percebes? Que nós apanhamos uma muito magra. Neste caso. Por Onde é que a exemplo, devemos pescar então? não, no fundo é isto. Ou se calhar cá tens de parar um ano ou dois, ou buscar muito menos, para conseguires fazer uma pesca sustentável e não ficares sem sardinha de todo. E não teres de estar a subsidiar pescadores à toa. E é por aí que eu queria pegar. Mas há tantos países a pescar sardinha. O impacto de nós pararmos era visível. Mas tem a ver com. Pá, tens populações de sardinha em vários sítios. Tens a população de sardinha que está aqui no Atlântico. Pensava que era um bicho que migrava e que andava aí Tens várias pelo Atlântico populações. todo. Tens várias populações de Para sardinha. cima e não é? para baixo do Atlântico. Também está a ficar chato, hein? Pronto, tirando isso, eu acho que é importante que as pessoas mentalizem que a sardinha não é assim um peixe tão abundante quanto dá a entender, não é? E ao mesmo tempo, apesar de tudo, eu acho que é uma tradição boa, é saborosa, uma tradição saborosa que eu quero manter. Quero continuar a comer a minha sardinha, Sim. mas não quero ter. As mãos cagadas. Não quero ter problemas de consciência ambientais, não é? Não tens para mais nada na tua vida? Epá, mas Vais deixa-te ter ter da nisto. sardinha. Pois, então o que é que eu quero fazer aqui é o desenvolvimento sustentável da sardinha. Ok, eu acho que obrigar os pescadores a parar é complicado, mas podemos não lhes comprar a sardinha. Se não comprarmos, eles não vão pescar tanto. Mas nós vamos começar a incentivar a produção de sardinha em casa. Ok? Encher a banheira com sal. Portanto, primeiro é preciso fechar o ciclo de reprodução da sardinha que ainda não é conseguido. Por isso é que esta questão da aquacultura não resulta ainda bem. Mas a gente arranja uma equipazinha que faça isso assim em 2-3 semanas. Porquê é que não resulta? Porque a sardinha não copula quando tu queres e onde te apetece, caralho.
Sabes que não é só juntar os peixinhos e E deixar. agora vá, rumfem. Metes uma música ambiente, metes Marvin Gayezinho. uma voz mesmo assim. Fixe. Eu acho que já devem ter tentado, devem ter começado logo por aí. Umas velhinhas. Pá, então o que é que eu vos digo? Era termos aqui, dar às pessoas a oportunidade de consumirem a própria sardinha e até venderem a própria sardinha. E nos bairros, os bairros de Lisboa e do Porto e destes sítios onde nos santos populares se come muita sardinha, podiam puxar por aí e pela garra da sua gente e então produzir sardinha. Esta porcaria de desenhar sardinha já começa a fartar, não é? Estes desenhos. Quem é que começou com essa moda foi a desenhar as sardinhas. Foi um gabinete qualquer daqui de Eu acho design. que isso vem lá de trás. Até pelo que eu ouvi o criador disso a falar, e já lhes levaram não sei quantas sardinhas para o estúdio e tiveram a pô-las basicamente para chegar àquela forma de sardinha, tiveram a secanar dezenas de sardinhas. Ai, meu Deus. Para chegar àquela forma de sardinha, aquela forma é a forma perfeita de sardinha. Pronto, exatamente, aquele estudo de design feito. Mas enfim, não é isso que eu estou a dizer. Que perda de tempo do Pessoal, cara. Dinheiro. Pessoal, tem uma varandinha, bota lá a sardinha. Começa no setembro, outubro, a preparar as coisas e tal, depois vê o peixito a crescer, dá ali um ar catito à varanda, ao terraço, à casa de banho, à cozinha, e depois começa o bicho a evoluir, fica aquele prateado ondulante a encantar as janelas, meu, dá um outro brilho à cidade, dá outro brilho aos bairros, e o pessoal pode começar. Olha a sardinha! E vai a sardinha para a rua. Olha a churrasqueira montada na rua. Olha o grelhador a bombar uma sardinha que sai exatamente da varanda para o prato. Pá, não é maravilhoso? Vocês não conseguem ver isto? Lisboa, a cidade da sardinha. Porto. Eu estou a pensar como é que serão as varandas das pessoas seguirem todos os nossos conselhos. Porque aqui há Pois não é a umas primeira semanas vez que há um conselho para há criar coisa na um de varanda. nós, e eu tenho a ideia que foste tu também, Eu acho que é coisa. queria pôr qualquer merda também nas varandas. Ou seja, umas plantas ou uma coisa Mas dá qualquer. para a bandeira de Portugal a mesma. Sim, não, mas que faziam aquela. Era culturas. Foi quando, Exatamente. Então podemos utilizar as sardinhas no esquema desses de cultura. quando Exatamente. falámos com o teu amigo das hortas. Sim. Sim, senhora. Pá, mas era uma maneira. Criar Qual coisas é que é a alternativa? A alternativa é criar uma cultura que prescinda da sardinha. E aí, meus amigos, não há ninguém que possa fazer isso a não ser nós Sim, próprios. Na verdade, eu acho que a minha solução já resolve essa, né? Porque quando fazes a sardinha com o panado, né? Com o fivete, Sim. tu não podes substituir a sardinha porque cavava, não dizes a ninguém, então a gente come na mesma. Isso é verdade. Realmente tens razão, Júlio. É verdade. Olha, eu por outro lado estava a pensar Tens de fazer uma sardinha tofu. Estava a pensar nisto, o que é que eu ia trazer aqui para o debate. E para já achei engraçado, no dia em que estamos a gravar é o dia D, portanto faz hoje 75 anos, desembarque na Normandia, não sei o que, 6 de junho. E eu pensei, aqueles gajos quase de certeza chacinaram não sei quantos alemães lá na praia, não é? Na França. O que é que eles fizeram assim quando acabou? Um churrasquinho. Uma sardinhada, caralho. De certeza, quase certeza que eles fizeram. Eu pelo menos gosto de imaginar. Havia de haver muito peixe morto, né? Por causa dos morteiros e o catano. Mas depois pus-me a pensar, quando eu penso em sardinha, eu penso é aquele tipo de alimento que é o alimento do quase do convívio, não é? Sim. Epá, mas para mim é mais a bifana, meu. E entremeada. Pronto, então ainda mais me ajudas. Porque e tenho aqui um espirro quase para sair. Fih faz cara drogado. Informação importante. Uma convulsão. Por favor, que isto fique gravado. Não vou cortar, está fixe. Eles normalmente até costumam vir aos pares. Pode ser que venha aí outros. Estava eu falando do tipo de alimentos que são dedicados ao convívio. O caracol também não cabe na cabeça de ninguém. O caracol é aquela coisa, é o petisco, não é? E eu depois lembrei-me, eu acho que a roda dos alimentos não contempla estas merdas. Pica-paus e o Caracol. catano. É o coisa em geral, o petisco em geral.
o que é que eu pensei? Era giro a ver a roda dos alimentos do convívio. Não é muito saudável, é um facto. Claramente o Finório tem estado a beber demasiada cerveja. Tenho. E a roda dos alimentos do Demasiados convívio... manuais escolares. Pronto, eu não... Agora também há a roda dos alimentos mediterrânica. Acho que há uma cena assim. Deve estar cheio de E os aprendiz. vossos tempos não era uma pirâmide Houve dos um alimentos? tempo, no meu Era uma tempo era pirâmide. uma roda, depois houve um tempo que foi uma pirâmide. Entretanto já voltou a ser roda grande. Tem mais fatias do que tinha na tua altura. Ora, eu desenhei aqui muito à pressa uma roda dos alimentos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatias. Não digo qual delas é maior porque não sei. Não, E, então e tal como na roda dos alimentos que tem no centro a água, esta também tem um centro que eu vou guardar para o fim. Mas já temos a fatia da carne. Isto, atenção, que é a roda dos alimentos do convívio. Pá, isso é para aí 40%. A fatia da carne que é o pica-pau, a febra, entremeada. Barato. Não, isso está noutra fatia. Que o quê? Gordura pura? Depois temos a fatia do peixe, que é o jaquinzinho, a petinga, O corato. A sardinha? o pastel de bacalhau, a sardinha. Pensei que ainda fosse pastel de nata. Pastel de bacalhau tem que ir para uma coisa à parte dos salgadinhos. Não? Pois é, devia ser com o croquete. Façam a vossa Estou roda muito dos alimentos. Depois tem a fatia dos bichos, que é a gamba, que é o caracol, que é o choco, que é o polvo, na salada de polvo. Pronto, que é aquilo que o cruz, que o curta à brava. Exatamente. Essa é a fatia que vai com o caralho. Depois temos a fatia dos enchidos, que uma fatia é generosa. a farinheira com ovos, o chouricinho, a morcela, tudo o que é bom. Depois temos a fatia que eu, à falta de melhor, designei como a fatia do bimbo, que é a fatia dos pipis, das moelas, do corato, e aqui entra. Portanto, isto é uma É roda carne de muito segundo saudável. nível, isso. É já as miudezas todas e coisa. Depois temos a fatia pseudo-gourmet, que é as quiches, que é os croquetes. Croquetes é gourmet. É mais ou menos. Croquetes é gourmet. Não Foi é. só na venda nova. É a mesma coisa da venda nova. E é gourmet. Os rissóis, Preparei um jantar espetacular para o pessoal lá em casa. Para aperitivo, gourmet. as chamuças, que é diferente, não é tão alarve. No centro, como No centro? o alimento mais importante A cerveja. para. Não é bebida nenhuma. Tem os queijos, onde é que estão, Finório? Não, isto é a comida do convívio. Queijos no- Gente, eu tive 10 minutos para pensar isto. Então, mas Marcial é uma fatia do queijo. Mas isso já está na outra roda dos alimentos, bidé. E carne também está noutra roda dos alimentos. Tá, mas não está lá escrito assim, pica-pau, ou o desenho de um bom pica-pau feito. Queijinho da serra. E um... Está lá queijo. Estava a queijo. Tá? No centro está o petisco por excelência. a termoço. Não, O amendoim. não. A batata frita, mano. Claro. É que roda de... Mas tá- A é uma batata razão. frita, pá, tem que estar no centro porque acompanha esta merda toda, E basicamente. aquelas porcarias de milho tostado também estão aí? Ou não? milho tostado. Isso é saudável à brava, mano. Que é que Isso não todas tem nada a ver assim, com esta meu? roda. Não, aquelas tipo tiras. Isso não é cova de amor, é meu? Não, cara. Tiras de não, milho? Tipo aquelas porcarias feitas com milho. Dos tipo, fritos? Dos fritos e o catano. Sim, mas está também dentro de um batata. pacote. Epá, Não não. Aqui não conta com entra- batata. Não, isso entra na batata frita. É Aqui isso? não. Entra na batata frita. Então Entra. era isso que eu queria Então, mas a saber. tua roda não tem termoço. Não cheguei. Nem amendoim. Isso não é meio leguminosa. O termoço, para ti? Já comeste os vegetais? Sim, senhor. Comi 10 O termossos. termoço é saudável, man. Porra. Termoço é saudável. Claro que é. Termoço podes comer até aqui para o lado. É saudável, sim, senhora. Depois Para lá, depende, normalmente não é É saudável. culpa é do termoço, normalmente quando cais para o lado. depois depende da quantidade de, eventualmente de sal que aquilo possa ter. Mas de resto o termoço é saudável, bidé. Foda-se, é verdade. Olha, Mas acabou é a conversa aqui, É um foda-se. legume, tem razão. A roda dos alimentos é minha e eu decido coisa. E eu queria incluir. Eu não tenho que dar explicações, que é para vocês. Vamos a rapidinhas? Vamos, sim, senhor. Vamos a rapidinhas, sim senhores. Rapidinhas da atualidade. Ahá, rapidinhas da atualidade? Sim, rapidinhas da atualidade. Eu esta semana quero sugerir mais uma vez podcast
há uma no podcast WTF do Mark Maron, há uma entrevista. Já viram o stand-up do gajo? Vi uma vez, não acho? Não É muito dinâmica, fraco. mas o podcast é muito bom. O podcast é muito bom, o gajo faz aquilo muito bem. E ele tem uma entrevista com um senhor dos senhores, que é o David Letterman. E é uma entrevista muito boa. Ele acaba, aliás, ele já realizou muitos sonhos, não é? Com a quantidade de gente que conseguiu entrevistar. Este era mais um e a entrevista é muito boa. Pá. O entrevistado é excelente e recomendo vivamente. Havia outro qualquer. Já sei. O Bruno Nogueira, esse monstro, foi entrevistado também no Fala Com Ela, que passa na Radar, da Inês. Está-me a faltar o apelido. Inês? Não sei. E dá-me, a propósito da última peça que ele tem em cena, é uma entrevista bestial também. E eu acho que há malta que andei a perder como o caneco por novo e é que os podcasts têm uma coisa bestial. A gente pode estar aqui e falar 2 horas, tudo bem, vocês se calhar já não estão aí e cagaram, mas não tem limite. Isso é bestial. Descobri um podcast muito interessante, por acaso, que é o do Conan O'Brien. Exatamente, sim senhor. É muito engraçado. Tem um bocadinho mais de publicidade a mais, em alguns momentos, mas tem convidados muito fixes também. Eu faço a publicidade bem, que é. Faz, isso é verdade. Mas não, acho que depende um bocado do convidado. Estes podcasts que sentam numa entrevista, acho que depende sempre do convidado. E depende da tua ligação com o entrevistado. Claro, o entrevistador, nestes casos concretos, o Mark Maron e o Conan, sim, tem muita qualidade, muita expressão, conseguem fazer muita coisa. E quanto mais a pessoa se ligar ao entrevistador, melhor a coisa fica. Mas acho que vai depender sempre. O eu ouvir ou não vai depender dos primeiros 5 minutos do que é que o entrevistado está a dizer. Eu por norma tenho essas merdas todas subscritas e só ouço se o entrevistado me interessar. Pode acontecer, já aconteceu, começar a ouvir e na altura nem estava bem a ver quem era aquela pessoa, ou então a entrevista está boa, ou porque é uma área de especialidade. Ou tiveste preguiça de ir desligar o telemóvel? Não, normalmente não, porque tenho sempre muita coisa para ouvir, portanto está fixe. Eu não tenho grande coisa para recomendar, então, mas no Netflix há um filme aí que é é uma coisa que isto é, se calhar um bocado intelectual demais, até estou a referir aqui neste podcast de pessoal da taberna, né? Mas está aí um filme. Quem é que são os asiáticos que andam à porrada? Que é um clássico. Não, é um bocado diferente, percebes? E tipo, tu estava a questionar um bocado qual é que é o papel da polícia na sociedade e a formação dos polícias. Chama-se Academia de Polícia. Está agora no Netflix. Está só o primeiro, e que é um dos melhores. Mas o segundo também é muito bom e estou à espera que esteja. O Hightower. É o filme. O filme, sim, a Academia de Polícia. Que nojo. Foda-se. Que nojo, que filmaço. Com o Steve Guttenberg, não é? Com o Steve Guttenberg e o gajo que faz sons com a boca. E todos esses clássicos. Pá, que nojo, mano. Que filme maravilhoso. Olha, eu recomendo o novo álbum da Madonna. Madame X. Então, mas que jeito. Pá, é só uma desculpa para falar da Madonna e da entrevista que ela deu ao The New York. Madonna. The New Yorker, o que é que foi? Que a dona Madonna queixa-se de Lisboa, diz que é fechada, é medieval. Madonna, se tu é contigo, não estava... tu tens de. Mas medieval vai atrair mais turistas, vão pensar que é uma cena catita. Não, vamos dizer que se é para falar mal de Lisboa, diz logo, é suja, as pessoas são mal educadas, há muitos assaltos, não gostam de estrangeiros. Pá, se é para afastar turistas, é assim que se faz, Madonna. Se queres prejudicar Lisboa, por favor, prejudica, ok? É com este tipo de argumentos, está bem, querida? Podemos deixar recomendações bastante populares. Podemos, senhor. Ok. Atenção às presas onde se encostam. Boa. Onde metem os pés também é um bocado. Mas isso é um bocadinho na mesma onda. E atenção às moças novas atiradiças. Sim, e se estiverem na graça. Estejam atentos, pode ser que. Mais uma vez, se estiverem na graça e virem miúdos da Cova da Moura a vender manjericos, comprem, por favor, que é para eles poderem ir acampar no verão. É legítimo, é uma causa como deve ser. E eu estarei lá, portanto, quem quiser comprar um manjerico na graça, se tiver sorte, pode comprar-me diretamente a mim. Comprar-te a ti? A mim, eu vender um manjerico. Não sei como é que posso explicar. Olha, despedimos com amizade e com um conselho à Madonna. Madonna,
Pô, caralho.